Ela é considerada uma mulher guerreira, persistente e determinada. Professora aposentada, com filhos criados, tinha tudo para viver uma vida tranquila. Mas ao ver seus direitos de consumidora violados, em 1983, formou o movimento das donas de casa de Minas Gerais. No decorrer dos anos, interessou-se pela política, tornando-se vereadora e deputada estadual, com mandatos muito atuantes. Conheça um pouco mais da vida de Lúcia Pacífico Homem, a entrevistada do programa Retratos de hoje. Dona Lúcia Pacífico, seja muito bem-vinda à TV Muito Horizonte obrigada. e ao programa Retratos. Muito obrigada, Lúcio. Está até combinando, Lúcio e Lúcia. Pois Agora é. eu posso ser sua mãe. É um prazer meu. Obrigada. Lúcia, eu vou fazer uma pergunta antes de todas as outras e vou explicar o porquê. Antes que as pessoas conheçam um pouco mais de sua história, eu vou lhe perguntar de onde vem tanta força, tanta determinação? Olha, um pouco é herança de família, porque tanto meu pai como minha mãe tinham esse perfil de pessoas muito valentes, fortes, né? Isso eles passaram para os 13 filhos. 13 filhos. 13 filhos. 7 mulheres e 6 homens. E a gente acredita, essa questão de acreditar no que a gente faz é que dá uma força interior muito grande, sabe? Essa, como você disse, essa determinação vem, aflora e a gente vai à luta sem medo. E a gente pode dizer que, 13 filhos, a família é fundamental para a constituição dos valores, né? Com certeza. E nessa educação, que eu não reclamo até hoje, que era bem rigorosa, né, naquele tempo, no interior de Minas, São Gotardo, a minha mãe, ela mostrava muito claramente esses direitos e deveres de cidadania. Então, eu me lembro, Lúcio, perfeitamente, quando a gente ia comprar alguma coisa, fosse naquela época o chamado armazém, Sim. ou na quitanda, ou na feira, e se voltava com o troco errado a mais, ela fazia, ela e o papai também, a gente voltar para entregar o que estava passando. Sim. Ao mesmo tempo, se viesse faltando, a gente tinha que voltar para dizer, olha, me deu o troco errado, eu quero aqui meus centavos. Direitos né? e deveres. Exato, né? Direitos e deveres. Mas nessa época, né, nem todas as pessoas tinham essa consciência. Ah, não. E de onde vem essa consciência da família, dos pais da senhora? Eu acho que minha mãe, ela foi professora, né? Depois eu segui a trilha dela. E essa educação que ela dava, quase que intuitivamente, porque há quantos e quantos anos, né? Aos alunos, Sim. Isso era praticado em casa também, né? E também o meu pai... Responsabilidade com os alunos. Exatamente. Né? E também o meu pai, enquanto prefeito, é interessante citar aos telespectadores, ele foi prefeito mais de 15 anos, e na época em que... De São Gotardo. São Gotardo. Prefeito e vereadores não eram remunerados. Vejam que beleza, né? Era ótimo. Assim a gente não via tanta coisa errada, tanta corrupção como a gente vê agora, né? E a senhora acabou seguindo os passos do pai e da mãe. É a verdadeira política, né? Sim. A política pura, a política sem interesse, né? A política de pensar na melhoria da qualidade de vida, pensar no bem comum. Ai, se continuasse assim, seria tão bom. E por que a senhora acha que, também já na experiência da passagem pela política, por que o sistema político está tão em descrédito e também tem tantas mazelas que nós vemos aí dia a dia do sistema político?
Primeiro porque as pessoas, com raras exceções, é claro, não vamos generalizar, eles se elegem através de promessas que não podem ser realizadas, né? E o interesse é basicamente um emprego, tá? É um bom emprego, né? Não pensam que ele foi eleito para com aquela bandeira, com aquele interesse de ver o cidadão eleitor em primeiro lugar, né? Em primeiríssimo lugar. Então, eu acho que isso corrói a política, né? E quando não é pelo emprego, é pelo poder. Pelo poder também. Ou perpetuação de um status, de uma situação. Exatamente. Nessa época, quando o pai da senhora foi prefeito, a senhora já acompanhava Com certeza. de perto essa atuação? E ficava empolgada, né? Eu via ele fazer os discursos, e ele na prefeitura, né? E ficava empolgada, e até ele era muito vibrante, e eu até chorava quando ele fazia os discursos, né? Meu pai, praticamente, ele fez a cidade de São Gotardo, né? Naquela época, eu me lembro tudo isso, era criança, mas são fatos marcantes na vida da gente. Não tinha luz, não tinha esgoto, né? Não tinha... as condições básicas. As condições básicas, matadouro da prefeitura. E ele foi ensinando aos operários, né? A abrir ruas, a abrir esgoto. Então, a gente acompanhava muito essa vida do meu pai. O que todos os políticos deveriam fazer gestão para o povo, né? Para o povo, o interesse comum, o bem comum. Não ganhava nada e morreu pobre. Mas certamente deixou o nome marcado. Com certeza. Cheio de gratidão da sociedade de São Gotardo. Naquela época, se imaginou ou sentiu a vontade, o desejo de se tornar política um dia? Não. Não despertou naquela época? Não. Eu apenas admirava a atuação do meu pai como homem público, mas dizer a você que futuramente eu ia pensar em política, não. Mas como professora, a senhora já pensava? Não, nem Também como não. professora. Eu liderava as minhas colegas de escola, né? Então essa liderança começou desde cedo, né? Mas a política foi por força mesmo de sentir que tinha que ter alguém no poder público, né? No poder legislativo, para defender, aí que vem, os direitos dos consumidores, os direitos das donas de casa e consumidores. Aquela causa que a senhora iniciou, mas precisava de uma presença política, Exatamente. Que também é importante, né? Porque a gente sentia que todos os nossos anseios, os nossos projetos, a gente tinha que entregar na mão de algum vereador, de algum deputado, porque nós não tínhamos uma representação. Aí ficava na dependência de um terceiro. Exatamente. Mas fechando esse ciclo em São Gotardo, a infância, como é que foi aí o desenvolvimento em São Gotardo dessa época, as lembranças desta época? Foram muito boas, tá? Meu pai, durante esses 15 anos, e como ele não tinha ele era farmacêutico também, formado em Ouro Preto, né? Da Faculdade de Farmácia em Ouro Preto, e minha mãe diretora da escola, naquela época, grupo escolar, né? Afonso Pena. E chegou um ponto que estava devendo, porque ele não era remunerado e o dinheirinho de professora não dava para manter 13 filhos, né? Sim. Então, chegou uma época que precisava arranjar de alguma maneira, algum rendimento para criar, alguma atividade para criar a família. Foi quando ele arrendou uma fazendinha pequenininha, pertinho de São Gotardo, para meu irmão mais velho tomar conta, né? E eu me lembro, uma coisa que me marcou muito, é que, como não podia pagar babá, empregadas, né? Os mais velhos ajudavam a criação dos menores, dos mais novos. Então, era babá do penúltimo, antepenúltimo irmão, que era Bento Afonso. E eu ficava estudando na cidade, né? Porque eu já estava no 4º ano primário, e nas sextas-feiras eu ia para a fazenda. E aquilo, para mim, era a melhor coisa do mundo. A liberdade de andar pelos campos, né? E eu, com o Bento, ele era muito gordo, muito fofinho,
E eu andando com ele pela fazenda, né, pela fazendinha, no campo, eu tinha um medo danado de vaca. E aí uma vaca veio atrás de mim, e eu com o menino, né, eu peguei o menino no colo e eu não sabia como que eu ia fazer, porque ela vinha mesmo, até hoje eu ainda tenho medo. Traumatizou. Boi, vaca para mim. Então, quando a vaca veio chegando, né, era assim, perto de uma cerca de arame, capim do outro lado, a rodovia, e eu não tive dúvida, eu joguei o menino para lá, né, no capim, Sim. e para eu pular a cerca de arame. E foi aí um desacerto, que o arame veio rasgando a minha perna de cima a baixo, e o medo para contar em casa, né? Pois, você tem Nossa Senhora! O outro lado ainda. Tem o outro lado. E você pode nos ajudar a melhorar cada vez mais nossa programação, tornando-se um colaborador da campanha Faço Parte. Além de ajudar a manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, você estará colaborando para a construção da Catedral Cristo Rei e para as obras de revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Ligue e faça parte deste projeto. Sua adesão é muito importante para nós. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Fique com a gente. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa Retratos. E hoje conhecendo a história e a vida de Lúcia Pacífico. Dona Lúcia... De guerra, Lúcia Pacífica, assim que eu gosto. De pacífico não tem nada. Tem de guerreira, né? Guerreira. E a gente falava no fechamento do último bloco, né, dessa constituição da personalidade, se é que a gente pode falar assim, da família. Com Né, certeza. que a senhora tirou da família, dos direitos e deveres, né, de saber dos direitos e deveres, né, do bem comum, da partilha do bem comum. Isso. Tanto da mãe da senhora como professora e do pai como político. Isso. Né, na época não remunerado, é bom deixar claro. Né? Deixar claro, era política verdadeira, Política pura. de fato para o bem comum, o bem do cidadão, das pessoas. E também um ambiente de inovação, né, da fazenda, né, quer dizer, toda essa situação que ele propiciou, né, para o desenvolvimento da personalidade. E aí eu queria saber como é que a senhora se tornou professora. Bom, em 45 nós nos mudamos para o Rio de Janeiro. Eu estudei o ginásio, depois o curso de professora, né, o curso normal, no Rio. E estudiosa que eu era muito estudiosa, eu tirei o primeiro lugar e fui nomeada para uma escola onde eu lecionei durante mais de 15 anos. Sim. Eu adoro lecionar. Isso era na cidade eu gosto, do Rio? Em Niterói. Niterói. Depois, lá eu conheci meu marido, né? E quando voltamos para Belo Horizonte, né? Eu já era casada com 2 filhos e fui trabalhar na escola Afonso Pena, ali na João Pinheiro. Coincidência também da escola. Coincidência, o mesmo nome do grupo, agora já a escola aqui, do grupo Afonso Pena em São Gotardo. Pois é, boa coincidência. Né? E dona Lúcia, bom, aí teve esse período da senhora como dona de casa, né, e como professora. E como que surgiu o movimento das donas de casa na vida da senhora? Olha, para começar, eu senti um total desrespeito aos nossos direitos de consumidor, de cidadania mesmo, que os direitos do consumidor nada mais são do que os direitos de cidadania. Quando eu ia fazer compras nos supermercados ou em açougues, mas era um total desrespeito, parece que estavam fazendo favor em vender para a gente os produtos.
E no supermercado, a falta de higiene, a falta de refrigeração dos produtos que necessitavam mais ficar sob a refrigeração, isso me indignava muito. Então, eu estava comprando verduras, me lembro direitinho. E alface, né? Quando eu olhei assim, a alface já estava totalmente imprópria para o consumo, que a gente vira, já estava aquele, como é que fala? Aquele cabinho da alface, Sim. né? Embaixo da alface já apodrecendo. Exatamente. E eu fiquei danada da vida, mas não adiantava falar sozinha, né? Fiquei muito chateada e resolvi... Não, só um minutinho. Aconteceu de uma senhora estrangeira, quando foi comprar também as verduras Sim. e viu que estavam impróprias para o consumo, um fato assim que mexeu comigo e me despertou. Ela passou o braço assim, naquela banca de verduras impróprias para o consumo, sapateou em cima e disse, isso não pode acontecer, faz mal para a saúde e estão impróprias para o consumo. Eu achei aquilo fantástico, aquele exemplo, Despertou né? ali Despertou, um sentimento. né? E aí eu pensei, puxa, precisou de uma estrangeira me dar essa lição para resolver botar a boca no trombone? Expôs a indignação. Exatamente, né? E por coincidência, em 83, aí já vem, né? 83 eu estava levando meus filhos para a escola pública, né? Meus filhos sempre estudaram em escola pública. Na época eram os melhores professores, era o melhor ensino. A senhora tinha condições de colocá-los em escola particular e optou por escola pública. Optei por escola pública, de onde eu vim, né? Mais um exemplo, se me permite, mais um exemplo de cidadania que a senhora presta. Pois é, isso mesmo, Lúcia. Eu vi pelo rádio uma pessoa chamada Raimundo Mendes, que era o coordenador do PROCON de Minas, recém-criado. Ele tinha sido criado em 82, conclamando as donas de casa a se unirem, a exemplo das donas de casa dos países desenvolvidos. Olha só o exemplo daquela senhora... Do estrangeiro, né? Do estrangeiro, né? Que elas já estavam organizadas e para exatamente defender os nossos direitos. E eu fui, chamei mais uma amiga, Darcy, né? Ainda está até hoje lá no movimento, é também diretora, e daí não saí mais. Abracei a causa de peito aberto e realmente a causa tem me dado muitas alegrias. Imagino que o início não tenha sido fácil. Não, né? foi dificílimo. Teve discriminações? Muita discriminação. Quando a gente ia para a praça pública, né? Ou então nos supermercados, falando sobre a propaganda enganosa, né? A enganação do consumidor, ou então para a praça, explicando como é que tinha que fazer para comprar conscientemente, a gente era criticada, tá? Somente pelos homens machistas, né? Então eles diziam... Eu me lembro, eu e o grupo, o primeiro grupo, eram umas 20 donas de casa, né? Que saíam para me acompanhar, olha a responsabilidade, né? E eles diziam, ô, dona Maria, vai esquentar no fogão e esfriar no tanque. E outros gracejos, né? Que a gente ficava danado da vida. Mas eu sempre... Isso a senhora transformava em mais força? Ah, com certeza. Com certeza. E qual que foi o primeiro movimento, quer dizer, a primeira grande causa que deu a grande repercussão para o movimento? A primeira foi a cobrança de uma taxa, uma taxa que não deveria ser cobrada, injusta, pela Telemar, na época. É uma sobretaxa. E um advogado descobriu, né, inclusive também o doutor Raimundo Mendes, que era advogado, que nos impulsionou a criar o movimento, e aí nós entramos com uma ação coletiva. E ganhamos em nível de Brasil, né? Isso foi, assim, sensacional, né? Foi o primeiro gol. E daí para frente... Foi um incentivo, né? Foi um incentivo, e daí para frente vieram lutas e mais lutas, que eu acho que depois o livro do nosso Jubileu de Prata vai poder contar. Nós vamos falar do livro no terceiro bloco. Tá joia. E só para fazer, me disseram aqui que era a Telemar mesmo.
É a Telemar, né? Só para confirmar. Ah, isso. E aí depois também teve o salto para a política, né? Que a senhora como já falou no primeiro bloco, assim, como o movimento precisava de uma representação. Uma representação na política, né? Quer na vereança ou nas assembleias. E nós não tínhamos quem realmente abraçasse a nossa causa para nos defender realmente. A gente tinha que estar pedindo, fulano, entra com... Nós temos várias ideias, papapá. E a senhora se sentiu bem exercendo cargo público? Na vereança, na primeira legislatura, eu estava, assim, ainda muito, eu diria assim, acuada. Por quê? Porque eu era discriminada, tá? Eles pensavam, o que essa dona de casa veio fazer aqui, né? A ideia deles, machistas, eram mais homens vereadores do que um pingo, uma representação mínima de mulheres. E ainda o é, né? E ainda, essa questão ainda se repete hoje nas câmaras de vereadores, nas assembleias e lá em cima no Congresso também, né? Mas a senhora conseguiu se impor, né? Ah, com certeza. Consegui me impor e depois, no segundo mandato, aí já não houve, eles gostavam de mim, até porque eu não estava entrando na seara deles, né? Eles defendendo a causa. Exato, era uma bandeira forte, né, do movimento e que eu não estava ali como inimiga, né? Sim. Mas sim para somar as coisas boas que algum apresentasse, eu aprovava, votava a favor, mas também, se não eram projetos para o bem da sociedade, eu rechaçava. E, pois é, e como é que, né, até nesse início, e também acho que até hoje, como é que a senhora definia exatamente quais eram as causas que o movimento deveria protestar ou deveria reivindicar? Primeiro, essa questão do consumo, né? Depois, a questão do meio ambiente. Já naquela época, a gente já prestava atenção no meio ambiente, no desperdício. Certamente, né? Isso era um pioneirismo. Era um pioneirismo, com certeza, né? Eu acho que isso tudo vem também da minha formação do magistério, né? Onde a gente acentuava, mostrava e... Uma atenção com o outro. Uma atenção com o outro. Então, acho que é daí mesmo. E a gente está fechando o bloco, mas é interessante que a gente situe no tempo, essa época do início do movimento, 82, 83, era uma época de hiperinflação, né? Claro. De um descrédito em todas as instâncias de poder, de organização civil organizada, poder político, executivo, e de descrença das pessoas. Então, imagino que deve ter sido muito mais difícil organizar o movimento nesta época, né? Com certeza. E também a dona de casa, ela não tinha coragem de sair de casa, tá? Então, motivá-las para que me acompanhassem, como eu disse, em praças públicas, sim, ou então nas palestras que eu fazia, né? Foi difícil. Elas diziam, mas eu não tenho tempo, né? Porque as atividades, os trabalhos domésticos envolviam, dizia assim, eu dizia para elas, olha, tudo bem, mas você tem que botar a família também para ajudar, né? O cooperativismo, desde casa, né? Dentro de casa. Mais uma lição, né? Exatamente. Nós estamos chegando ao fim desse bloco, dona Lúcia. Eu vou contar como é que a gente não posso deixar de reforçar, antes de terminar o bloco, e até antes de terminar o programa, a admiração que causa ouvir a senhora contando essas histórias de tanto pioneirismo que a senhora trouxe para a gente, de tantos exemplos. Obrigada. E nós vamos dar uma pausa no Retratos e nós voltamos daqui a pouco. Fique com a gente.
Voltamos com o último bloco do programa Retratos e hoje estamos conversando com a presidente do Movimento das Donas de Casa e Consumidores, Lúcia Pacífico. Dona Lúcia, o movimento hoje, como ele está? O movimento hoje cresceu, para nossa alegria, né? Cresceu muito, muito, muito. Eu lembro que a gente começou com um pequeno grupo, né? E hoje acho que é dada a nossa credibilidade, ao nosso trabalho honesto, ao nosso trabalho democrático, né? Sim. É reconhecido não só em Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas em todo o Brasil e até no exterior. Então, vocês veem aí que, sem dúvida, valeu a pena tantas lutas, tantos obstáculos que a gente enfrentou no princípio, mas quando a gente acredita realmente, a coisa vai progredindo, vai se tornando grande e novos adeptos vão chegando, né? Eu sei que são vários projetos hoje e, se me permite, eu vou citar dois, que tem aqui, inclusive, as cartilhas, né? Ah, sim, nós O temos cadastro várias de profissionais, publicações. Que eu sei que você tem muito carinho por esse projeto. Muito, é inédito no Brasil, esse aí, porque acontecia o seguinte, foi por força até da realidade que a gente estava passando, vivendo. As pessoas chamavam para concertos, para alguma coisa em casa, fazer alguma reforma, e nem sabiam direito quem estava botando dentro de casa, né? E episódios horríveis aconteciam. Sim. E, então, numa das reuniões nossas, todas as terças-feiras, né, até hoje a gente reúne, nós resolvemos, e os preços também eram assim, exorbitantes que cobravam. Nós resolvemos criar esse cadastro inédito de profissionais, ou seja, pintores, pedreiro, marceneiro, enfim, técnicos em eletroeletrônico, tudo que você precisar. E são pessoas que passam por por um crivo, muito, muito rigoroso, para depois ser, então, encaixados... Estarem à disposição da sociedade. Quem quiser acessar o cadastro, pode fazer pelo site? Não, é por telefone mesmo, ainda né? é pelo telefone. Tá? O telefone que a gente está vendo na tela, 3274-1033. Exatamente. E também tem o site, né, mdcmg.com.br. Exatamente. E aí, inclusive, conhecer os outros programas e esse específico, que eu acho que é uma valia muito grande. Muito grande. E hoje nós estamos com mais de 150 prestadores de serviço. E quando eles não andam na linha, se não faz a coisa certinha, o trabalho que eles foram, para o qual eles foram solicitados, a gente chega os profissionais num cantão e eles ficam, então, suspensos, né, no retiro de imediato, dou mais uma oportunidade. E, assim, esse cadastro realmente tem funcionado belíssimamente. E tem um outro trabalho que eu também acho que é fundamental, que é já a cartilha do consumidor mirim, né? Já preocupando com os futuros consumidores. Isso me Imagino empolga. que deve dar muita satisfação para a senhora. Muito, me empolga enormemente. Eu me sinto novamente na sala de aula, né? Quando eu vou para as escolas com outras colaboradoras do movimento, a gente vai criando elementos multiplicadores, né? Porque é para não ficar também só eu, né? Então, a gente conversa com as crianças, passa um filme, comenta com eles. É um trabalho lúdico, né? Lúdico. Eles adoram, temos teatrinho também. E depois a cartilha, é a formiguinha, né? A formiguinha se preocupando com o consumo sustentável. Tem, inclusive, o símbolo da formiguinha, né? De poupança, de cuidado. De poupança, né? De trabalho em equipe, né? Do trabalho da história da formiguinha mesmo. E, então, é altamente gratificante a gente sentir que os pais depois comentam, ligam para mim, olha, a lição que vocês deram foi fantástica, eles agora aqui contra o desperdício de água, de energia elétrica, de comida. E é bom que leva para dentro de casa também. Leva para dentro de casa, né? Isso é fundamental, ter esse apoio e essa pressão no bom sentido, da criança dentro de casa também, para que todo mundo tenha uma vida mais sustentável. Exatamente. E o movimento lançou um livro quando fez 25 anos, né? Agora está à beira de fazer 30, né? E é um belíssimo livro. Que também aí conta um pouco da história, que desde a criação do movimento, da memória. Todo esse resgate, né?
E eu quero oferecer para você o livro. Muito obrigado. Para você conhecer mais aprofundadamente como é que realmente a gente chegou ao ponto que nós estamos. Hoje o movimento é tudo informatizado, e eu fico me lembrando, puxa vida, quantas coisas nós passamos para chegar até esse ponto. Mas com certeza, Lúcio, valeu a pena. E sem perder a ternura, né? Sem perder a Como ternura. está aqui na capa do livro, Exatamente. né? Toda essa ação que foi feita. E essa ternura, ela dona Lúcia... participando aí da política, da economia, do dia a dia do cidadão, né? O dia a dia da vida das pessoas. E acho que talvez o grande diferencial tenha sido esse, né? Sem perder a ternura. E acho que essa presença... Continuando ser feminina. Exatamente. E essa presença da força da mulher é fundamental que ela esteja também em outros movimentos, em outros setores da economia, né? Com certeza. E hoje, dona Lúcia, e falando nisso, desse movimento para frente, se fala em sustentabilidade em qualquer situação, em qualquer área do conhecimento, em qualquer área da economia. Mas a sustentabilidade... Como é que é? Rio mais 20, né? Rio mais 20, que está aí, já vai... Exato. Vai acontecer. E a senhora, quer dizer, e o movimento das donas de casa, a senhora mesmo já falou que já pensava em ecologia desde antes. E um ponto fundamental para a sustentabilidade é o consumo consciente. Consumo consciente. E a gente tem feito isso através dessa educação para o consumo. Isso não se consegue de uma hora para outra, mas a gente bate muito nessa tecla e nós já conseguimos alguma coisa. Não como seria o ideal, mas a gente vai conscientizando a dona de casa, vai conscientizando as crianças, como você falou, né? Para que nós tenhamos um planeta mais limpo, né? E uma qualidade de vida melhor para todo mundo. Qual que seria, a senhora como presidente do movimento, uma dica que a senhora consideraria fundamental para o consumidor? Primeira coisa, contra o desperdício, tá? O desperdício, infelizmente, no Brasil ainda é muito grande, em todas as classes, tá? Sim. Até na classe de menor poder aquisitivo ainda há um desperdício. E também a questão de usar produtos que não venham, vamos dizer assim, atacar, é o verbo mesmo que eu gostaria de dizer aqui para vocês, de conjugar, o planeta como nós vemos, a questão do plástico. Sim, né? Uma agressão. Né? Exatamente. Então, a gente está muito assim preocupado e até a lei de um colega, né? Ele foi meu colega na Câmara dos Vereadores, depois ele continuou, saí para a Assembleia, que é o Godoy, né? Onde... Arnaldo Godoy, onde a gente procura, mas muito antes dele a gente já tinha a ideia de sensibilizar os consumidores, as donas de casa, de um modo geral, a diminuir, porque eu não vou dizer acabar, mas diminuir o consumo exagerado do plástico, das sacolinhas de plástico. Que hoje em Belo Horizonte é uma lei. É uma lei, graças a Deus, é uma lei. E olha, é importante que, além da redução do consumo, ela passa a criar hábitos também. Hábitos saudáveis, E eu levo, nunca paguei pela sacolinha que vende, quando a pessoa não tem a sacolinha vai e vem, a sacolinha de pano, de lona, seja lá do que for. É a criação de hábitos, assim como nos países desenvolvidos, né? Ninguém... E paga caro lá por uma sacolinha de plástico, né? Exato. Então, eu acho que, em boa hora, o Arnaldo Godoy veio reforçar aquele tema que a gente tanto estava batendo. Que a senhora plantou. Plantamos. Dona Lúcia, a gente está encerrando o programa, infelizmente, já que a conversa está tão agradável. A senhora já deu a dica como presidente do movimento para os consumidores, mas eu acho que a senhora poderia dar uma dica para a vida das pessoas. Olha, eu acho que, sinceramente, está faltando amor ao próximo. Eu acho que quando as pessoas se unem e gostam, né, se gostam, eu acho que a coisa fica muito mais fácil para a gente ultrapassar várias, vamos dizer assim, problemas, dificuldades, né? Eu acho que unidos a gente consegue fazer muita coisa. Dona Lúcia, eu agradeço imensamente a presença da senhora aqui no Retratos. Viu?
E espero que outras donas de casa e outros consumidores nos procurem na Rua Guajajara, número 40, 24º andar. É uma alegria receber vocês de braços abertos. Nós vamos colocar também o site novamente, para que as pessoas tenham mais informações, o telefone do movimento das donas de casa. Obrigada. Eu tenho certeza que a senhora inspirou muita gente hoje aqui no nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigada. E o Retratos de hoje fica por aqui, mas você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Também fique sabendo das novidades nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook. Na próxima semana nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até a próxima!